Meu nome é Isabela Silva, e esta é minha história. Uma história que mudou minha vida para sempre, mas que começou da forma mais simples possível, com uma caminhada. Aos 25 anos, eu já havia perdido as contas de quantos passos dava por dia. Não por escolha, não por exercício, mas por necessidade. Cada manhã, muito antes do sol nascer, eu saía da minha pequena casa no distrito rural de Piedade do Rio Doce, interior de Minas Gerais, e começava minha jornada de 20 quilômetros até o supermercado onde trabalhava, no Shopping Norte de Belo Horizonte. 20 quilômetros. Parece pouco quando você fala assim, mas quando você precisa percorrer essa distância com suas próprias pernas, usando um par de sandálias havaianas que já viram dias melhores, a coisa muda de figura. Eram 2 horas de caminhada na ida, 2 horas na volta, 4 horas do meu dia dedicadas exclusivamente a colocar um pé na frente do outro. As pessoas que sabiam da minha rotina sempre faziam a mesma pergunta: por que você não pega um ônibus? Por que não arruma um emprego mais perto de casa? E eu sempre dava a mesma resposta prática: porque o dinheiro da passagem, multiplicado por 2 trajetos por dia, multiplicado por 30 dias, fazia uma diferença enorme no orçamento apertado que eu e minha mãe tínhamos. Mas a verdade é que havia algo mais profundo nisso. Aquelas caminhadas se tornaram meu momento de reflexão, minha terapia particular, meu tempo para sonhar. Era quando eu conversava com Deus, quando planejava o futuro, quando me preparava mentalmente para mais um dia de trabalho. Era quando eu lembrava do meu pai. José Silva havia sido um homem simples, um agricultor que cultivava a terra com as próprias mãos e que me ensinou que dignidade não tem preço. Ele morreu quando eu tinha 17 anos, num acidente que até hoje me dói falar sobre. Uma batida de caminhão na estrada rural, voltando do mercado municipal onde havia vendido a colheita da semana. Nunca mais fomos os mesmos. Minha mãe, Dona Rosa, havia sido uma mulher forte e independente. Vendia frutas na feira livre da cidade, cantava enquanto trabalhava. Tinha aquele jeito mineiro de fazer qualquer pessoa se sentir bem-vinda. Mas depois que papai morreu, algo dentro dela se quebrou. Não foi só a dor da perda. Foi o peso de ter que sustentar uma família sozinha, sem saber como. As dívidas começaram a se acumular. As contas de luz, água, os remédios que mamãe precisou tomar para conseguir dormir, para conseguir comer, para conseguir simplesmente funcionar. Eu estava no 3º ano do ensino médio, sonhando em fazer faculdade de enfermagem, quando a realidade bateu na nossa porta. Tive que escolher entre continuar estudando e ajudar minha mãe a sobreviver. Não foi uma escolha difícil, foi uma escolha óbvia, mesmo que dolorosa. Tranquei a matrícula na escola e saí procurando trabalho. No interior, as oportunidades são limitadas, especialmente para uma menina de 17 anos, sem experiência, sem contatos, sem nada além da força de vontade. Trabalhei em casa de família como doméstica, ajudei em pequenos comércios, fiz faxina em escritórios, mas nada pagava o suficiente para nos tirar do buraco em que estávamos. Foi quando uma amiga da cidade me contou sobre uma vaga no supermercado do Shopping Norte. O salário era melhor, tinha carteira assinada, vale-refeição. O único problema era a distância. Belo Horizonte ficava longe, muito longe da nossa realidade rural. Eu poderia ter desistido ali mesmo. Poderia ter encontrado 1000 desculpas para não tentar. Mas algo dentro de mim, talvez a voz do meu pai, talvez minha própria teimosia mineira, me disse para ir em frente. No dia da entrevista, levantei às 3 da manhã. Tomei um banho frio, vesti minha melhor roupa, uma blusa azul que ganhei de aniversário e uma saia preta que pertencia à minha mãe, e comecei a caminhar. 2 horas depois, cheguei ao shopping com os pés doendo, o cabelo grudado no rosto de suor, mas com a determinação intacta. O gerente, Sr. Paulo, era um homem de seus 50 anos, careca, com óculos pequenos e uma expressão constantemente preocupada. Ele olhou para mim de cima a baixo, notou minha aparência simples, meu nervosismo óbvio e fez as perguntas de praxe. Você tem experiência no varejo? Tenho experiência em atender pessoas, sim, senhor. Já trabalhei em comércio menor. Você mora longe? Um pouco longe, mas tenho condições de chegar no horário todos os dias. Não menti, só não disse que um pouco longe significava uma caminhada de 2 horas. Você está disposta a trabalhar em qualquer seção? Estou disposta a trabalhar onde precisar, fazer o que for necessário. Algo na minha voz deve ter convencido o Sr. Paulo, porque ele me contratou ali mesmo. Salário mínimo, 8 horas por dia, um dia de folga por semana. Para mim,
Era como ganhar na loteria. E assim começou minha rotina. Acordar às 4 da manhã, tomar um café rápido, quando tinha, beijar minha mãe que ainda dormia e começar a caminhada. Não importava se estava fazendo sol, chuva ou frio. Não importava se eu estava doente, cansada ou desanimada. Todos os dias, os mesmos 20 quilômetros, o mesmo caminho, a mesma determinação. O percurso era uma mistura de paisagens. Começava nas estradas de terra do interior, passava por pequenos comércios que iam abrindo conforme eu caminhava, atravessava a periferia da cidade e terminava no mundo urbano e moderno do shopping center. Era como viajar entre 2 mundos diferentes a cada dia. Durante as primeiras semanas, chegava ao trabalho exausta. Meus pés se enchiam de bolhas, minhas pernas latejavam, minha coluna doía, mas eu não reclamava. Não podia me dar ao luxo de reclamar. Os colegas de trabalho demoraram para descobrir como eu chegava até ali. Eu sempre dava desculpas vagas quando perguntavam sobre transporte, mudava de assunto, desconversava. Tinha vergonha de admitir que não tinha dinheiro nem para uma passagem de ônibus. Mas aos poucos, algumas pessoas foram percebendo. Me viam chegando pela manhã com o cabelo ligeiramente úmido de suor, mesmo nos dias mais frios. Notavam que eu sempre comia toda a minha marmita, até a última migalha, como alguém que sabe o valor de cada grão de arroz. Observavam que eu nunca comprava nada na lanchonete do shopping, sempre levava meu próprio lanche de casa. Lilian foi uma das primeiras a descobrir. Ela trabalhava no caixa ao lado do meu setor. Era alguns anos mais velha, tinha aquele jeito de pessoa que gosta de saber da vida dos outros. Um dia, ela me seguiu discretamente quando saí do trabalho e me viu começando a caminhada a pé. No dia seguinte, ela chegou com aquele sorriso falso que eu já havia aprendido a reconhecer. Menina, descobri seu segredo. Meu coração gelou. Que segredo? Você vai andando para casa, né? Nossa, que sacrifício. A forma como ela falou a palavra sacrifício deixou claro que, para ela, aquilo era mais motivo de pena do que de admiração. Eu só sorri e confirmei, tentando parecer natural. É mais economia, né? Mas, menina, você não cansa, não? É longe pra caramba. Ah, eu já acostumei. E é um exercício também. Mentira. Eu nunca me acostumei completamente. Mas havia aprendido a aceitar, que é diferente. Com o tempo, minha rotina no supermercado foi se solidificando. Eu trabalhava principalmente na seção de produtos básicos. Arroz, feijão, açúcar, óleo. Era um trabalho simples. Repor as prateleiras, organizar os produtos, ajudar os clientes que tinham dúvidas sobre localização. Eu gostava da simplicidade do trabalho. Havia algo reconfortante em ver as prateleiras sempre organizadas, em saber que cada produto estava no seu lugar certo. E eu adorava observar as pessoas. Trabalhando em supermercado, você vê a humanidade nua e crua. Vê a mãe contando as moedas para saber se consegue comprar o leite para o filho. Vê o senhor de idade comparando preços porque a aposentadoria não dá para tudo. Vê a mulher elegante enchendo o carrinho sem nem olhar os valores. Vê a família feliz fazendo compras para um churrasco no domingo. Vê a solidão de quem compra apenas para uma pessoa. E era exatamente isso que mais me tocava, a solidão dos outros. Talvez porque eu mesma soubesse o que era se sentir sozinha no mundo, mesmo tendo minha mãe. Talvez porque aquelas caminhadas diárias me dessem muito tempo para pensar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre como todos nós estamos lutando nossas próprias batalhas silenciosas. Foi assim que naquela manhã de quinta-feira que mudaria minha vida para sempre, eu me encontrei organizando sacos de arroz de 20 quilos na seção próxima às carnes, quando algo chamou minha atenção. Era uma senhora, devia ter uns 70 anos, parada em frente à vitrine de carnes frescas. Ela segurava uma pequena cesta de plástico verde, dessas que o supermercado oferece para compras menores, e olhava fixamente para os preços. Havia algo na postura dela que me fez parar o que estava fazendo. Não era apenas uma cliente decidindo o que comprar. Era alguém fazendo cálculos mentais dolorosos, pesando necessidades contra possibilidades. Sem perceber, comecei a observá-la mais atentamente. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou uma bandeja de alcatra. Nada especial, apenas um corte simples de carne. Vi seus lábios se moverem silenciosamente. Estava calculando se aqueles R$ 15 caberiam no orçamento. Por um momento, ela segurou a bandeja contra o peito, como se estivesse abraçando uma esperança. Imaginei que talvez fosse para preparar um almoço especial para algum neto que vinha visitar, ou para ela mesma,
que talvez não comesse carne há semanas. Mas então, com um suspiro que consegui ouvir mesmo a alguns metros de distância, ela devolveu a bandeja à prateleira. Naquele momento, algo dentro do meu peito se apertou. Reconheci aquela dor, aquela frustração silenciosa de querer algo simples e não poder ter. Quantas vezes eu mesma havia passado por isso? Quantas vezes havia calculado e recalculado, só para descobrir que não dava? A diferença é que eu era jovem, tinha força para trabalhar, tinha esperança de que as coisas melhorariam. Aquela senhora, ela provavelmente não tinha mais essas opções. Foi então que algo aconteceu. Não foi um pensamento racional, não foi um plano calculado. Foi um impulso, uma necessidade urgente de fazer algo, de não deixar aquela tristeza silenciosa passar despercebida. Larguei os sacos de arroz onde estavam e me aproximei dela. Quando cheguei perto, vi que seus olhos estavam ligeiramente úmidos. Ela tentou sorrir quando me viu, aquele sorriso educado que a gente usa para esconder a decepção. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar, embora eu não soubesse disso ainda. Porque às vezes, os momentos mais importantes da nossa vida começam com os gestos mais simples. E às vezes, quando decidimos estender a mão para ajudar alguém, acabamos encontrando muito mais do que esperávamos. Tópico 2. O gesto que mudou tudo. Me aproximei da senhora com passos cuidadosos, como se estivesse me aproximando de um pássaro ferido que poderia voar para longe a qualquer momento. Ela tinha aquele ar de dignidade silenciosa que vem de uma vida inteira enfrentando dificuldades sem perder a compostura. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com cuidado, presos por grampos simples, e ela usava uma blusa azul clara que já tinha visto dias melhores, mas que estava limpa e bem passada. A senhora está procurando alguma coisa específica? Perguntei, tentando soar natural e prestativa, como fazia com todos os clientes. Ela se virou para mim com um sorriso cansado, que não conseguia esconder completamente a tristeza em seus olhos castanhos. Ai, minha filha, obrigada pela atenção. Eu estava só olhando mesmo, mas eu sabia que não era só isso. Havia trabalhado tempo suficiente ali para reconhecer os sinais. A forma como ela segurava a cesta, apertando-a contra o corpo. O jeito como seus olhos voltavam sempre para a mesma bandeja de carne, mesmo depois de tê-la devolvido à prateleira. A maneira como respirava fundo, como se estivesse se preparando para aceitar mais uma decepção. A carne está em promoção hoje, menti suavemente, pegando a bandeja que ela havia devolvido. Especialmente para clientes especiais. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Não, minha querida, não precisa. Eu realmente estava só olhando. Não estava planejando comprar hoje. A vergonha na voz dela me partiu o coração. Eu conhecia aquela vergonha. Era a mesma que sentia quando os colegas de trabalho perguntavam se eu queria rachar uma pizza no intervalo, ou quando sugeriam ir tomar um açaí depois do expediente. A vergonha de ter que inventar desculpas para não admitir que não sobrava dinheiro para pequenos luxos. Sabe de uma coisa? Disse, colocando a bandeja na cesta dela antes que pudesse protestar novamente. Hoje é meu aniversário, e minha avó sempre dizia que fazer uma boa ação no aniversário traz sorte para o ano todo. Não era meu aniversário. Meu aniversário havia sido 3 meses antes, e eu havia passado trabalhando, como sempre. Mas às vezes uma pequena mentira branca vale mais que toda a verdade do mundo. Minha filha, mas eu não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Por isso mesmo, respondi, sorrindo de verdade agora. Minha mãe sempre diz que Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. Talvez a senhora seja uma dessas pessoas para mim hoje. Vi quando algo mudou em seu rosto. A resistência deu lugar a uma emoção mais profunda, uma gratidão misturada com alívio, que fez meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Como você se chama, minha anjo? Isabela. Isabela, repetiu, como se estivesse guardando o nome na memória. Eu sou Dona Maria, e pode ter certeza de que vou rezar por você todo dia. Que Deus coloque no seu caminho um homem bom, que veja esse coração de ouro que você tem. Rimos juntas, um riso suave que aliviou a tensão do momento. Ela segurou minha mão por alguns segundos, e senti a força que ainda havia naquelas mãos calejadas, marcadas por uma vida de trabalho. Depois que Dona Maria se afastou, empurrando seu carrinho com uma dignidade renovada, voltei para os sacos de arroz que havia abandonado, mas algo havia mudado dentro de mim. Não era apenas a satisfação de ter ajudado alguém, era algo mais profundo.
uma sensação de que havia feito exatamente o que deveria ter feito naquele momento. Não percebi, mas desde o corredor dos cereais, alguém havia observado toda a cena. Rafael Santos, embora eu ainda não soubesse seu nome, estava parado atrás de uma pilha de caixas de aveia, processando o que acabara de presenciar. Mais tarde ele me contaria que, em seus 30 anos de vida, criado em meio ao luxo e cercado por pessoas que faziam gentilezas apenas quando havia algo a ganhar, nunca havia visto algo tão puro, tão genuíno. Ele havia entrado no supermercado naquela manhã, vestido casualmente, camisa polo azul marinho, jeans desbotado e um boné que escondia parcialmente seu rosto. Para mim, era apenas mais um cliente discreto, talvez alguém fazendo compras rápidas no intervalo do trabalho. Mas Rafael não era um cliente comum, era o dono de tudo aquilo, do supermercado, do shopping, de uma empresa que empregava milhares de pessoas. Havia crescido em um mundo onde cada gesto tinha um motivo, onde cada gentileza escondia uma intenção, onde as pessoas se aproximavam dele por interesse. E ali estava eu, uma funcionária de 25 anos que ele nunca havia notado antes, dando do próprio bolso para ajudar uma estranha, sem câmeras gravando, sem testemunhas, ou assim pensava, sem esperar nada em troca. Durante os dias seguintes, Rafael começou a me observar discretamente. Eu não percebia, claro. Estava ocupada demais com minha rotina para notar que alguém prestava atenção especial em mim. Mas ele estava lá, nas manhãs de quinta e sexta, comprando itens aleatórios, fingindo que precisava de informações sobre produtos, só para ter uma desculpa para conversar comigo. Foi numa sexta-feira à tarde que ele finalmente se aproximou do meu setor. Eu estava repondo as prateleiras de óleo de cozinha quando percebi alguém parado ao meu lado. Com licença, você poderia me ajudar? Virei-me e me deparei com um homem alto, de olhos verdes impressionantes e um sorriso meio tímido que não combinava com sua postura confiante. Havia algo diferente nele, uma tranquilidade que não vinha de quem tem pressa para resolver as coisas. Claro, em que posso ajudar? Estou procurando um óleo que seja bom para fritura, mas que não seja muito pesado. A pergunta me fez sorrir. Era a primeira vez que alguém me pedia uma recomendação técnica sobre óleo de cozinha. A maioria dos clientes simplesmente pegava o mais barato ou o que estava em promoção. Para fritura mesmo ou para refogar também? Na verdade, para os dois. Estou tentando aprender a cozinhar. Havia algo adorável na honestidade dele. Então esse aqui é uma boa opção, disse, pegando uma garrafa de óleo de girassol. É mais neutro no sabor, aguenta bem a fritura e é mais saudável que o óleo de soja comum. Perfeito. Obrigado pela dica. Ele pegou a garrafa, mas ao invés de se afastar, continuou ali parado, como se quisesse prolongar a conversa. Você trabalha aqui há muito tempo? Alguns meses. E você, mora aqui perto? Mais ou menos. Trabalho na região. A conversa era simples, banal até, mas havia algo na forma como ele me olhava que me deixava ligeiramente nervosa. Não era o olhar invasivo que alguns clientes às vezes tinham. Era algo mais suave, mais respeitoso, mais intenso. Bem, obrigado mesmo pela ajuda, disse ele finalmente. Disponha, é para isso que estou aqui. Ele se afastou em direção aos caixas, mas antes de dobrar a esquina, olhou para trás e acenou discretamente. Retribuí o aceno, sem saber por que meu coração havia disparado ligeiramente. Nos dias seguintes, ele voltou mais algumas vezes, sempre educado, sempre com perguntas simples sobre produtos, sempre agradecido pelas sugestões. Aos poucos, nossas conversas foram ficando um pouco mais longas, um pouco mais pessoais. Soube que se chamava Rafael, que morava sozinho, que estava tentando aprender a cozinhar porque se cansara de comer sempre fora. Contei que eu adorava cozinhar, que havia aprendido com minha mãe, que era uma das poucas coisas que me relaxavam depois de um dia longo de trabalho. Deve ser difícil trabalhar o dia todo e ainda ter que cozinhar à noite, comentou ele numa dessas conversas. Na verdade, eu gosto. É um momento meu, sabe? Quando estou cozinhando, posso pensar na vida, relaxar, e minha mãe adora quando preparo algo especial para ela. Você mora com sua mãe? Sim, somos só nós duas. Percebi um brilho diferente nos olhos dele quando disse isso. Uma ternura, talvez, ou admiração. Era difícil definir. Ela deve ser muito orgulhosa de você. A frase me pegou de surpresa. Não era algo que eu esperava ouvir de um cliente que mal me conhecia. Senti o rosto esquentar ligeiramente. Espero que sim. Ela é a pessoa mais importante da minha vida.
Foi nesse momento que percebi que nossa conversa havia saído do território profissional. Não estávamos mais falando sobre produtos ou receitas. Estávamos realmente conversando. E isso me deixou ao mesmo tempo animada e apreensiva. Animada porque fazia tempo que não tinha uma conversa interessante com alguém da minha idade. No trabalho, as conversas eram sempre sobre fofocas ou reclamações. Em casa, eu e mamãe falávamos sobre coisas práticas, contas, remédios, o que fazer para o almoço do dia seguinte. Com Rafael, eu podia falar sobre coisas que realmente me interessavam. Apreensiva, porque não sabia quais eram as intenções dele. Já havia trabalhado tempo suficiente no varejo para saber que alguns clientes confundiam gentileza profissional com interesse pessoal. E a última coisa que eu queria era criar uma situação constrangedora. Mas Rafael era diferente. Havia uma sinceridade nele que era difícil de fingir. Quando perguntava sobre minha vida, parecia genuinamente interessado nas respostas. Quando eu fazia perguntas sobre ele, respondia com honestidade, sem tentar se mostrar mais do que era. Ou pelo menos era isso que eu pensava na época. O que eu não sabia era que Rafael estava vivendo um dilema interno terrível. Cada conversa que tínhamos o deixava mais fascinado, mais interessado em me conhecer melhor. Mas também o deixava mais culpado por não ser completamente honesto sobre quem ele era. Como contar para uma funcionária que ele era o dono da empresa? Como explicar que havia começado a vir ao supermercado não por necessidade, mas só para vê-la? Como admitir que estava se apaixonando por alguém que nem sabia seu sobrenome completo? Essas eram perguntas que ele ainda não tinha coragem de responder. Enquanto isso, eu continuava minha rotina de sempre. Acordar antes do sol, caminhar os 20 quilômetros até o trabalho, passar 8 horas organizando prateleiras e atendendo clientes, caminhar os 20 quilômetros de volta para casa, ajudar mamãe com o jantar e dormir pensando no dia seguinte. Mas agora havia algo novo na minha rotina. Havia a expectativa de ver Rafael, de ter nossas conversas rápidas mais significativas, de descobrir um pouco mais sobre aquele homem que parecia genuinamente interessado em quem eu era, não apenas no que eu podia fazer por ele. E foi assim que, sem perceber, comecei a me apaixonar por alguém que eu conhecia apenas superficialmente. Alguém que carregava segredos que poderiam mudar tudo. Alguém cujo sobrenome estava conectado ao meu passado de uma forma que eu jamais imaginaria. Mas essa é uma descoberta que ainda estava por vir. Por enquanto, eu era apenas Isabela, a funcionária do supermercado que caminhava 40 quilômetros por dia, que ajudava estranhos quando podia, e que estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, a vida pudesse me surpreender de forma positiva. O que eu não sabia era que a maior surpresa e o maior teste da minha vida estavam apenas começando. Tópico 3. Quando a vida complica o simples. As semanas que se seguiram foram diferentes de tudo que eu havia experimentado na minha vida adulta. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar, eu acordava pensando em algo além da rotina de sobrevivência. Havia Rafael. Nossos encontros no supermercado haviam se tornado mais frequentes e, confesso, eu comecei a esperar por eles. Não era apenas a educação dele ou o interesse genuíno que demonstrava pelas minhas opiniões sobre produtos. Havia algo mais profundo. Era a forma como ele me escutava, realmente escutava, como se minhas palavras tivessem valor. Isso era novo para mim. No trabalho, eu era apenas mais uma funcionária. Em casa, por mais que amasse minha mãe, nossas conversas giravam sempre em torno de preocupações práticas. Com Rafael, eu podia falar sobre pequenas coisas que me faziam feliz, sobre sonhos que eu pensava ter abandonado, sobre perspectivas da vida que raramente compartilhava com alguém. Foi numa tarde de quarta-feira que ele chegou ao supermercado carregando 2 caixinhas de papelão pequenas, dessas de comida para viagem. Isabela, disse ele, se aproximando da minha seção com aquele sorriso meio tímido que eu já havia aprendido a reconhecer. Você almoçou hoje? Olhei para o relógio. Eram 2:30 da tarde, e eu havia feito apenas um intervalo rápido para comer a marmita que trouxe de casa. Arroz, feijão e um ovo frito que havia sobrado do café da manhã. Já sim, obrigada. Eu sei que você já almoçou, disse ele, parecendo ligeiramente nervoso. Mas comprei esse pastel na feira aqui perto e... sei lá, pensei que você poderia gostar de experimentar. É de camarão com catupiry. Meu primeiro impulso foi recusar. Não por não querer. Minha boca chegou a salivar, só de imaginar um pastel de camarão,
que era um luxo que eu não experimentava há meses, mas porque aceitá-lo significaria admitir uma proximidade que me deixava assustada e animada ao mesmo tempo. Rafael, você não precisava... Eu sei que não precisava, mas queria. A simplicidade da resposta me desarmou completamente. Não havia segundas intenções declaradas. Não havia pressão. Era apenas um gesto de gentileza de alguém que aparentemente gostava da minha companhia. Obrigada, disse, aceitando a caixinha. Mas só se você comer comigo. Não vou comer sozinha enquanto você fica aí me olhando. Ele riu, e foi a primeira vez que ouvi sua risada verdadeira. Era um som caloroso, genuíno, que fez algo se mexer no meu peito. Fechado. Fomos até a pequena área de descanso dos funcionários. 2 mesinhas de plástico e algumas cadeiras que ficavam nos fundos do supermercado. Não era exatamente um ambiente romântico, mas naquele momento me pareceu perfeito. O pastel estava delicioso, muito melhor que qualquer coisa que eu havia comido nas últimas semanas. Mas o que realmente me marcou foi a conversa. Rafael perguntou sobre minha infância, sobre meus pais, sobre como era viver no interior. E ele realmente quis saber, fez perguntas de acompanhamento, demonstrou interesse genuíno pelas minhas respostas. Contei sobre meu pai, sobre como ele me ensinava a pescar no córrego atrás de casa, sobre como mamãe cantava enquanto cozinhava, sobre a sensação de segurança que era viver numa comunidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Deve ter sido difícil deixar tudo isso para trás, comentou ele. Foi e não foi. A verdade é que depois que papai morreu, nossa cidade nunca mais foi a mesma para mim. Não pela cidade em si, mas porque, sei lá, é como se uma parte da felicidade do lugar tivesse ido embora com ele. Rafael assentiu, e percebi que havia compreensão real nos seus olhos. Não era pena, era entendimento. E você? Perguntei. Como foi sua infância? Por um momento ele hesitou, como se estivesse calculando quanto da verdade poderia compartilhar. Bem diferente da sua, disse finalmente. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Acidente de carro. Depois disso fui criado pelos meus avós, mas não foi a mesma coisa. Era uma casa grande, cheia de pessoas, mas meio vazia ao mesmo tempo, se você me entende. Entendi perfeitamente. Às vezes a solidão não tem a ver com quantas pessoas estão ao seu redor, mas com quantas realmente se importam com você. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Já faz muito tempo, mas certas coisas a gente nunca esquece completamente, né? Concordei. A morte do meu pai ainda doía, mesmo depois de todos esses anos. Foi nesse momento que percebi que nossa amizade havia passado para outro nível. Não éramos mais apenas um cliente e uma funcionária sendo cordiais um com o outro. Éramos 2 pessoas compartilhando experiências reais, conectando-se através de perdas e esperanças similares. Mas claro, nada na vida é simples assim. Lilian havia notado nossa aproximação, e isso não estava agradando nada a ela. Lilian era uma colega de trabalho alguns anos mais velha que eu, que trabalhava em um dos caixas principais. Ela tinha aquele jeito de pessoa que precisa sempre estar por dentro de tudo o que acontece, especialmente se envolve outras pessoas sendo felizes quando ela não está. Na semana seguinte ao almoço com Rafael, ela começou a fazer comentários. Eita, Isabela, você anda toda animadinha ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Tentei manter a naturalidade. Animadinha como? Sei lá, você anda sorrindo mais, cantarolando enquanto trabalha. Tem homem na área? Senti o rosto esquentar. Que isso, Lilian? Estou normal. Normal uma ova. Pode contar para a tia aqui. É algum cliente? Aquele boy bonitinho que anda aparecendo sempre na sua sessão? Meu coração disparou. Se até Lilian havia notado as visitas frequentes de Rafael, provavelmente outras pessoas também tinham percebido. Não sei do que você está falando. Sei que não sei, disse ela, com aquele sorrisinho malicioso que eu já conhecia bem. Mas cuidado, viu? Cliente é cliente. Misturar as coisas pode dar problema. Ela disse isso como se estivesse me dando um conselho amigável, mas havia algo no tom dela que me incomodou. Era como se ela estivesse ao mesmo tempo me alertando e me ameaçando. Tentei não dar importância, mas o comentário ficou na minha cabeça. Será que eu estava mesmo confundindo gentileza com interesse romântico? Será que Rafael via nossa amizade da mesma forma que eu estava começando a vê-la? Essas dúvidas foram parcialmente esclarecidas alguns dias depois, quando ele apareceu no supermercado logo no início do meu turno. Oi, Isabela. Você está bem?
Parece meio distante hoje. Era impressionante como ele conseguia ler meu humor tão facilmente. Eu realmente estava mais reservada, ainda processando os comentários de Lilian e tentando entender meus próprios sentimentos. Estou sim, só um pouco cansada. Cansada como? Do trabalho ou de alguma coisa específica? A preocupação na voz dele era genuína, e isso me fez sentir tanto reconfortada quanto confusa. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você vem aqui com tanta frequência? Quero dizer, você mora longe, trabalha, deve ter supermercados mais próximos da sua casa. Ele ficou em silêncio por um momento e vi algo mudar em sua expressão. Era como se ele estivesse lutando internamente para decidir o quanto da verdade deveria contar. Por que gosto de conversar com você? Disse finalmente. Porque você é diferente. Diferente como? Diferente de todas as pessoas que eu conheço. Você é genuína, real. Não parece estar sempre tentando ser alguém que não é ou querendo alguma coisa em troca. A honestidade dele me pegou desprevenida. Não era uma declaração de amor, mas era algo muito próximo de uma declaração de interesse real. E isso é bom ou ruim? Ele sorriu. Aquele sorriso que já havia aprendido a amar sem nem perceber. É a melhor coisa que aconteceu comigo em muito tempo. Meu coração disparou. Não havia mais como negar. Havia algo acontecendo entre nós dois. Algo que ia além de amizade casual. Rafael, eu sei que é complicado, disse ele rapidamente. Eu sei que você está trabalhando, que este não é o local nem o momento ideal para esse tipo de conversa. Mas eu precisava que você soubesse que você significa algo para mim. Olhei ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção. Felizmente, era um horário tranquilo e estávamos relativamente isolados na nossa sessão. Você também significa algo para mim, admiti, sentindo o rosto esquentar novamente. Significa? Significa que eu espero pelas suas visitas, que você faz meus dias melhores, que eu gosto de conversar com você mais do que deveria. Foi a vez dele de sorrir de forma diferente, mais ampla, mais feliz. Posso te fazer um convite? Que tipo de convite? Nada demais. Só, você aceita tomar um café comigo depois do seu trabalho? Conheço um lugar tranquilo aqui perto. Meu primeiro pensamento foi, como vou explicar que não posso gastar dinheiro com café? Meu segundo pensamento foi, como vou explicar que preciso caminhar 20 quilômetros para casa? Rafael, é complicado. Por causa do trabalho? Não, não é isso. É que eu moro longe, muito longe, e preciso ir para casa logo depois do expediente. Onde você mora? Hesitei. Era a primeira vez que alguém me perguntava diretamente onde eu morava, e eu sabia que a resposta soaria estranha. No interior, em Piedade do Rio Doce. Ele franziu o senho. Piedade do Rio Doce? Mas isso deve ser uns 20 quilômetros daqui. É. Como você vem trabalhar? De carro? E aí estava. A pergunta que eu mais temia ter que responder. Não, eu venho caminhando. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Vi o momento exato em que Rafael processou a informação. Seus olhos se arregalando ligeiramente. Caminhando? 20 quilômetros? 20 para vir, 20 para voltar. Confirmei, tentando soar casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isabela, isso são 40 quilômetros por dia. Eu sei. Todo dia? Todo dia. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e eu comecei a me arrepender de ter contado. Agora ele sabia exatamente o quão pobre eu era, o quão limitadas eram minhas opções, o quão diferente era a minha realidade da dele. Por que você faz isso? A pergunta não veio carregada de julgamento ou pena como eu esperava. Veio carregada de admiração, porque preciso do emprego e porque o dinheiro da passagem faz diferença no final do mês. Você caminha 40 quilômetros por dia para economizar dinheiro de passagem? Entre outras coisas. Rafael balançou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando processar informações que não faziam sentido no mundo dele. Isso é incrível. Incrível não é bem a palavra que eu usaria. Não, é incrível sim. Sua determinação, sua força. Isabela, você é uma das pessoas mais impressionantes que eu já conheci. Não era a reação que eu esperava. Onde eu via necessidade e limitação, ele via força e determinação. Onde eu via motivo de vergonha, ele via motivo de admiração. Não é força, Rafael. É só o que precisa ser feito. Exatamente por isso que é força. Naquele momento, algo mudou entre nós.
Não era mais apenas atração ou interesse romântico. Era respeito mútuo. Era reconhecimento de que ambos tínhamos lutado nossas próprias batalhas, mesmo que de formas muito diferentes. Ainda posso te convidar para aquele café? Perguntou ele. Mesmo sabendo que você tem uma longa caminhada pela frente, sorri. Pode, mas tem que ser rápido. Pode ser rápido. E foi assim que, pela primeira vez em anos, mudei minha rotina rígida. Ao invés de sair do trabalho e ir direto para casa, fui tomar café com um homem que estava claramente interessado em mim e pelo qual eu estava claramente me apaixonando. O que eu não sabia era que Rafael carregava segredos que tornariam nossa história muito mais complicada do que eu jamais poderia imaginar. Mas naquele momento, caminhando ao lado dele pelas ruas de Belo Horizonte, em direção a uma cafeteria pequena e aconchegante, eu me permiti ser apenas uma jovem mulher, interessada em conhecer melhor um homem que parecia ver o melhor em mim. Às vezes a vida nos dá esses momentos de suspensão, quando conseguimos esquecer temporariamente nossas preocupações e nos permitir sentir algo bom. E mesmo sabendo que ainda tinha 20 quilômetros para caminhar até casa, mesmo sabendo que chegaria mais tarde e mamãe ficaria preocupada, eu me permiti viver aquele momento. Porque às vezes, quando a felicidade bate na nossa porta, a gente precisa ter coragem de abrir. A cafeteria que Rafael escolheu era um desses lugares pequenos e aconchegantes que existem em quase toda esquina de Belo Horizonte, mas que eu nunca havia entrado. Não por falta de vontade, mas porque lugares assim representavam um luxo que simplesmente não cabia no meu orçamento. Mesmo um café simples custava o equivalente a 2 passagens de ônibus, e essa matemática cruel sempre falava mais alto que meus desejos. Mas ali estava eu, sentada numa mesinha de madeira clara, segurando uma xícara de café com leite que Rafael havia insistido em pagar, tentando processar o fato de que estava vivendo algo que parecia saído de um filme. Não pelos aspectos românticos, embora eles estivessem lá, mas pela simples magia de estar fazendo algo espontâneo, algo que não estava na minha rotina planejada. Você está estranha? Observou Rafael, mexendo o açúcar no próprio café. Nervosa? Um pouco, admiti. Não costumo fazer isso. Tomar café? Não. Isso. Gesticulei vagamente entre nós dois. Sair depois do trabalho, conversar assim. Minha vida é bem estruturada, sabe? Trabalho, casa, trabalho, casa. Não sobra muito tempo para outras coisas. Rafael assentiu, mas percebi que havia algo mais nos olhos dele. Uma tristeza, talvez. Ou preocupação. Deve ser cansativo, disse ele. Essa rotina toda. É o que eu conheço, respondi, dando um gole no café. E você? Como é sua rotina? Por um momento ele hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia compartilhar sem mentir completamente. Bem diferente da sua. Tenho mais flexibilidade. Trabalho com negócios, então posso organizar meus horários como quero. Que sorte, disse, sem nenhum ressentimento. Era apenas um fato. Algumas pessoas tinham mais opções que outras. Deve ser libertador, poder escolher quando trabalhar. Às vezes, ele respondeu, mas havia algo ambíguo no tom. Outras vezes é meio solitário. Olhei para ele com mais atenção. Rafael era claramente bem-sucedido. Mesmo tentando se vestir casualmente, suas roupas eram de boa qualidade, seus sapatos caros, seu relógio discreto mas elegante. Mas havia uma solidão nele que eu reconhecia, mesmo sendo de um tipo diferente da minha. Solitário como? Quando você tem muita liberdade, às vezes é difícil saber se as pessoas gostam de você por quem você é ou pelo que você pode oferecer. A honestidade da resposta me surpreendeu. Era um tipo de vulnerabilidade que eu não esperava de alguém que parecia ter tudo sob controle. E o que você acha de mim? Perguntei, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Por que gosta da minha companhia? Rafael sorriu, mas era um sorriso diferente dos anteriores, mais suave, mais íntimo. Porque quando você fala comigo, sinto que você está realmente aqui, presente. Não está pensando no que pode ganhar com isso. Não está calculando vantagens. Você é autêntica. Senti o rosto esquentar. Ninguém nunca havia me descrito dessa forma antes. Talvez seja porque não tenho muito a esconder, disse, tentando fazer piada. Minha vida é bem simples. Não há nada de simples em você, Isabela. A forma como ele disse meu nome me fez perceber que havia cruzado uma linha. Não éramos mais apenas conhecidos tomando café. Havia algo real acontecendo ali. Algo que me assustava e me animava na mesma medida.
Conversamos por quase 1 hora sobre tudo e nada. Ele me contou sobre lugares que havia visitado, livros que gostava de ler, filmes que o faziam refletir. Eu falei sobre meus sonhos abandonados de ser enfermeira, sobre como adorava observar as pessoas no supermercado e imaginar suas histórias, sobre como a caminhada diária havia se tornado meu momento de meditação involuntária. Você já pensou em voltar a estudar? Perguntou ele em determinado momento. Todo dia, respondi honestamente. Mas é complicado. Trabalho 8 horas, caminho 4. Sobram apenas 2 ou 3 horas em casa antes de ter que dormir para acordar no dia seguinte. E tem minha mãe, que precisa de cuidados. E se houvesse uma forma de simplificar algumas dessas complicações? Como assim? Rafael pareceu se arrepender da pergunta assim que a fez. Não, esquece. Não quero soar como se estivesse tentando resolver sua vida. Não, pode falar. Estou curiosa. É que, sei lá, existem programas de ensino à distância, bolsas de estudo, formas de estudar que se adaptam à rotina de quem trabalha. Era verdade. E eu sabia disso. Mas havia sempre uma barreira, financeira, prática, ou simplesmente a exaustão de não conseguir imaginar como encaixar mais uma responsabilidade numa vida já tão apertada. Você tem razão, disse. Talvez eu devesse pesquisar melhor essas opções. Se quiser ajuda, eu conheço algumas pessoas que trabalham com educação. Posso perguntar sobre programas específicos. A oferta me pegou desprevenida. Rafael mal me conhecia e já estava se oferecendo para me ajudar com algo tão importante. Por que você faria isso? Porque acho que você merece ter as oportunidades que quer. E por quê? Porque me importo com você. Meu coração disparou. Ali estava. A declaração que eu sabia que estava vindo, mas que ainda assim me deixou sem palavras. Rafael, eu sei que é cedo para falar isso, disse ele rapidamente. Sei que mal nos conhecemos, mas não consigo fingir que você é só uma amiga para mim. Olhei para o relógio e senti um aperto no peito. Já eram 5:30 da tarde. Se saísse agora, chegaria em casa às 7:30, o que já era mais tarde que o usual. Eu preciso ir, disse, levantando-me relutantemente. Claro, desculpa, não queria te atrasar. Não é isso. É que eu também me importo com você. Mais do que deveria. Vi o alívio e a felicidade nos olhos dele. Posso te acompanhar até o ponto de ônibus? Na verdade, eu vou caminhando mesmo. Caminhando? Isabela, já está escurecendo. Você não pode caminhar 20 quilômetros sozinha no escuro. A preocupação na voz dele era genuína, e isso me aqueceu por dentro. Fazia tempo que alguém se preocupava comigo dessa forma. Eu faço isso todo dia, disse, tentando tranquilizá-lo. Conheço o caminho de cor, e as primeiras 2 horas ainda são em áreas movimentadas. Deixa eu te levar de carro. Rafael, você nem sabe onde eu moro. Você me diz o caminho. A oferta era tentadora, mas havia algo que me segurava. Aceitar uma carona significaria que ele veria exatamente onde e como eu vivia. Significaria que ele conheceria a realidade da minha situação financeira de uma forma que conversas não conseguiam transmitir. É longe demais. Você ia perder a noite inteira. Eu tenho a noite inteira. E a volta? Você ia ter que dirigir 40 quilômetros sozinho de volta para casa. Não me importo. Olhei para ele, para a sinceridade nos seus olhos, para a determinação em sua postura. Era claro que ele realmente queria me levar. Não por obrigação ou por se sentir superior, mas porque se importava com minha segurança. Tudo bem, disse finalmente, mas só até a entrada da cidade. Não precisa me levar até em casa. Por que não até em casa? Porque é melhor assim. Rafael pareceu querer insistir, mas algo na minha expressão o fez aceitar sem mais perguntas. A caminhada até onde seu carro estava estacionado foi estranha. Havia uma tensão no ar, não ruim, mas intensa. Era a tensão de 2 pessoas que acabaram de admitir que havia algo real acontecendo entre elas, e que agora precisavam descobrir o que fazer com essa informação. O carro de Rafael era um BMW sedã prata, elegante e claramente caro. Quando ele abriu a porta do passageiro para mim, senti-me como se estivesse entrando num mundo completamente diferente. O interior cheirava a couro novo, e tinha aquela sensação de qualidade que vem com coisas realmente bem feitas. Bonito carro, comentei, passando a mão no estofamento. Obrigado. É meio exagerado para uma pessoa só, mas... Enfim, durante o trajeto, tentamos manter uma conversa normal, mas havia uma consciência crescente de que estávamos entrando no meu mundo, não no dele.
Conforme saíamos do centro da cidade e entrávamos nas áreas mais periféricas, as diferenças se tornavam mais óbvias. As ruas foram ficando menos pavimentadas, a iluminação mais escassa, as casas mais simples. Rafael não fez nenhum comentário, mas eu podia sentir que ele estava processando informações sobre minha realidade que nenhuma conversa havia transmitido. "É aqui", disse quando chegamos à entrada de Piedade do Rio Doce. "Pode me deixar aqui mesmo." "Tem certeza? Posso te levar até em casa." "Tenho certeza. Daqui é pertinho." Era mentira. Dali até minha casa ainda eram uns 3 quilômetros de caminhada. Mas eu não estava pronta para que ele visse onde eu realmente morava. Rafael estacionou e se virou para me olhar. "Isabela, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Você está com vergonha de alguma coisa?" A pergunta me pegou desprevenida. "Por que pergunta isso?" "Porque tenho a sensação de que você está sempre tentando esconder partes da sua vida de mim. E quero que você saiba que nada do que você me mostrar vai mudar o que sinto por você." Senti lágrimas ameaçarem meus olhos. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos mais profundos. "É que nossas vidas são muito diferentes, Rafael. Você tem um carro como este, roupas bonitas, flexibilidade para tomar café no meio da tarde. Eu caminho 40 quilômetros por dia para economizar dinheiro de passagem. E daí? E daí que às vezes eu me pergunto o que você vê em mim. O que alguém como você faria com alguém como eu?" Rafael desligou o motor e se virou completamente para me encarar. "Quer saber o que eu vejo em você? Vejo uma mulher que caminha 40 quilômetros por dia sem reclamar. Vejo alguém que dá do próprio bolso para ajudar uma estranha no supermercado. Vejo uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e ainda assim encontra energia para cuidar da mãe e sonhar com um futuro melhor." Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. "Isabela, eu conheço muitas pessoas que têm tudo e não fazem nada de útil com isso. Você tem muito pouco e faz maravilhas. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho." As lágrimas que eu estava segurando finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alívio de ser vista, de ser compreendida, de ser valorizada por quem eu realmente era, não por quem eu tentava parecer. "Obrigada", sussurrei. "Por quê? Por me ver assim, por não me fazer sentir menos." "Você nunca poderia ser menos, Isabela. Nunca." Ele estendeu a mão e tocou meu rosto gentilmente, limpando uma lágrima com o polegar. Era um gesto simples, mas havia tanta ternura nele que me fez sentir como se fosse a pessoa mais preciosa do mundo. "Posso te ver amanhã?" perguntou. "Vou estar trabalhando." "Eu sei. Posso aparecer lá?" Sorri. "Pode, mas sem mais surpresas de comida cara, combinado?" "Combinado." "Mas posso trazer um pastel da feira?" "Pode trazer um pastel da feira." Saí do carro e me virei para acenar antes de começar a caminhada final até casa. Rafael permaneceu ali parado, até eu desaparecer na primeira curva, como se quisesse ter certeza de que eu estava realmente segura. Durante os 3 quilômetros que restavam, minha mente não parava de funcionar. Havia algo acontecendo entre nós que era maior que as diferenças sociais, maior que as dificuldades práticas, maior que qualquer lógica que eu tentasse aplicar à situação. Pela primeira vez em anos, eu estava me apaixonando. E por mais assustador que isso fosse, por mais complicado que pudesse se tornar, eu não queria que parasse. O que eu não sabia era que Rafael também estava se apaixonando, mas carregava um segredo que tornaria nossa história muito mais complexa do que eu jamais poderia imaginar. Um segredo que estava conectado ao meu passado de uma forma que descobriríamos em breve, e que testaria se nosso sentimento era forte o suficiente para sobreviver à verdade. Mas naquela noite, caminhando os últimos quilômetros até casa sob um céu estrelado, eu me permiti simplesmente ser feliz. Ser uma mulher apaixonada, com esperanças e sonhos, acreditando que talvez, apenas talvez, a vida pudesse me surpreender de forma positiva. Tópico 5. Quando a verdade encontra o amor. Os meses que se seguiram àquela noite foram os mais felizes da minha vida adulta. Rafael e eu desenvolvemos uma rotina própria. Ele aparecia no supermercado quase todos os dias, sempre com uma desculpa diferente para conversar comigo. E 2 vezes por semana, nos encontrávamos depois do trabalho para tomar café ou simplesmente caminhar pelas ruas do centro de Belo Horizonte antes de ele me levar de carro até a entrada de Piedade do Rio Doce. Eu ainda não havia permitido que ele me levasse até em casa. Havia algo em mim que resistia a essa intimidade final,
esse conhecimento completo da minha realidade. Talvez fosse orgulho, talvez fosse medo do que ele pensaria ao ver exatamente como eu vivia. Mas Rafael nunca pressionou, nunca insistiu além do que eu estava confortável. O que me impressionava nele era a paciência, a forma como ele respeitava meus limites sem fazer perguntas constrangedoras, a forma como parecia genuinamente interessado em conhecer minha história no meu próprio ritmo. E aos poucos, eu fui me abrindo. Contei sobre meu pai, sobre como ele morreu tentando melhorar nossa situação financeira, sobre como mamãe nunca se recuperou completamente da perda. Contei sobre meus sonhos abandonados, sobre como às vezes sentia que estava vivendo uma vida que não era exatamente minha, mas que era a única possível nas circunstâncias. Rafael me escutava com uma atenção que eu nunca havia experimentado antes. Não era apenas educação, era interesse genuíno, como se minha história fosse importante para ele de uma forma que eu não conseguia compreender completamente. Em troca, ele compartilhava partes da própria vida. Falava sobre a solidão de crescer sem pais, sobre como havia sido criado por avós carinhosos mas distantes, sobre como seu trabalho às vezes o deixava questionando se estava fazendo algo realmente importante no mundo. Às vezes tenho a sensação de que estou apenas administrando coisas, sabe? Disse ele numa dessas conversas. Como se minha vida fosse apenas sobre manter funcionando algo que já existia, sem nunca realmente criar nada novo ou significativo. Mas você tem flexibilidade, observei. Pode escolher fazer coisas diferentes. Teoricamente, sim, mas na prática é mais complicado. Há expectativas, responsabilidades. Havia algo na forma como ele falava sobre trabalho que sempre me intrigou. Ele era vago demais sobre detalhes, evasivo quando eu fazia perguntas específicas. Eu imaginava que talvez trabalhasse para alguma empresa familiar, que talvez houvesse pressões e política interna que ele preferia não discutir. O que eu não conseguia imaginar era a verdade. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu estava organizando a sessão de conservas quando Lilian se aproximou com aquele olhar que eu já havia aprendido a temer. O olhar de quem tinha uma fofoca importante para compartilhar. Isabela, você soube da confusão que deu aqui ontem? Que confusão? Aquele cara que você anda paquerando. Ele meio que humilhou a Sandra ontem. Meu sangue gelou. Como assim humilhou? A Sandra estava sendo grossa com um cliente, sabe como ela é? Aí o cara apareceu do nada e deu uma bronca nela na frente de todo mundo. Disse que ela estava sendo desrespeitosa, que não era assim que se tratava clientes. Tentei processar a informação. Rafael havia dado uma bronca em Sandra? Isso não fazia sentido. Por que um cliente se envolveria numa situação assim? Deve ter sido algum mal-entendido, disse, tentando soar natural. Mal-entendido nada. O mais estranho é que depois disso o Sr. Paulo ficou todo nervoso, como se conhecesse o cara. Ficou pedindo desculpas, oferecendo desconto. Foi muito esquisito. Uma sensação estranha começou a se formar no meu estômago. Por que o gerente ficaria nervoso com um cliente comum? Lilian, você tem certeza de que estava falando do Rafael? Claro que tenho certeza. Alto, bonito. Aquele que vive perto da sua seção. Aliás, você conhece o sobrenome dele? Não, admiti. Por quê? Só curiosidade. Mas eu vi no olhar dela que não era só curiosidade. Havia algo mais, algo que ela sabia e estava guardando para si. Naquela tarde, quando Rafael apareceu como sempre, tentei agir normalmente. Mas havia perguntas queimando na minha cabeça, dúvidas que eu não sabia como abordar. Rafael, disse finalmente quando estávamos sozinhos na sessão. Você pode me falar sobre o que aconteceu ontem? Ontem como? Com a Sandra. Lilian disse que houve algum problema. Vi algo mudar na expressão dele. Uma tensão que não estava lá antes. Ah, isso. Não foi nada demais. Só achei que ela estava sendo desnecessariamente rude com um cliente idoso. Mas por que você se envolveu? Normalmente clientes não o quê? Não se metem nesse tipo de situação. E por que o Sr. Paulo ficou tão nervoso depois? Rafael ficou em silêncio por um momento longo demais. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Isabela, há algo que preciso te contar. Meu coração disparou. O quê? Não aqui. Não agora. Você pode me encontrar depois do trabalho? É importante. O resto do turno passou em câmera lenta. Eu não conseguia me concentrar em nada. Minha mente criando os cenários mais diversos para explicar o comportamento estranho de Rafael. Será que ele era casado? Será que havia mentido sobre algo fundamental? Quando finalmente terminei o expediente, encontrei Rafael esperando no local de sempre. Mas algo estava diferente nele. Parecia mais formal, mais distante.
Vamos caminhar? Sugeriu. Caminhamos em silêncio por algumas quadras, até chegarmos a uma pequena praça. Rafael se sentou num banco e me convidou a sentar ao lado dele. Isabela, eu deveria ter contado isso antes. Muito antes. Contado o quê? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu nome completo é Rafael Santos, e eu não sou apenas um cliente do supermercado onde você trabalha. Eu sou o dono. As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido na minha cabeça. Quando finalmente entendi o que ele estava dizendo, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Você é o quê? Sou o dono do Grupo Santos. O supermercado, o shopping, tudo faz parte da empresa da minha família. Levantei-me abruptamente, minha mente tentando reorganizar tudo o que eu achava que sabia sobre Rafael. Você é meu patrão? Tecnicamente sim. Tecnicamente? Minha voz saiu mais alta que o pretendido. Não existe tecnicamente nisso. Você é dono da empresa onde eu trabalho. Isabela, deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você mentiu para mim durante meses? Como você me deixou falar sobre dinheiro, sobre dificuldades, sobre como eu caminho 40 quilômetros por dia para economizar passagem, sabendo que você poderia resolver todos esses problemas com um estalar de dedos? Rafael se levantou também, tentando se aproximar, mas eu recuei. Eu nunca menti sobre os meus sentimentos por você, mas mentiu sobre tudo o mais. Quem você é, qual sua situação, por que estava no supermercado. Eu estava no supermercado porque queria conhecer você melhor. Você estava no supermercado me estudando como se eu fosse um animal no zoológico. As lágrimas que eu estava segurando finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de humilhação, de me sentir como uma idiota. Todas aquelas conversas sobre diferenças sociais, sobre como nossas vidas eram diferentes, você estava se divertindo com isso? Não, Isabela, nunca foi assim. Eu me apaixonei por você, de verdade. Se apaixonou por quem? Pela funcionária pobre que você observava como se fosse um experimento social interessante? Me apaixonei pela mulher mais impressionante que já conheci na vida. Parei de andar e o encarei. Impressionante como? Como alguém que consegue sobreviver com tão pouco. Como um exemplo de perseverança diante da adversidade? Não. Impressionante como alguém que tem um coração generoso o suficiente para ajudar estranhos mesmo quando não tem quase nada. Impressionante como alguém que caminha 40 quilômetros por dia sem reclamar. Impressionante como alguém que me fez querer ser uma pessoa melhor. A sinceridade na voz dele me fez hesitar, mas a dor da traição ainda queimava forte. Por que você não me contou antes? Porque tinha medo de que você me visse diferente. Porque queria que você me conhecesse como Rafael, não como o dono de alguma coisa. Mas eu sou sua funcionária. Há uma diferença de poder entre nós que torna tudo isso complicado. Eu sei. E por isso que estava com medo de contar. Sentei-me novamente no banco, tentando processar tudo. Rafael se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Isabela, eu entendo se você não conseguir me perdoar. Entendo se isso mudou tudo para você. Mas quero que saiba que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Cada conversa, cada risada, cada vez que me preocupei com você, nada disso foi fingimento. Olhei para ele, para os olhos que eu havia aprendido a amar, tentando encontrar sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que vi foi tristeza genuína e arrependimento. Rafael, eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo você precisar? E eu não posso continuar vendo você no supermercado como se nada tivesse acontecido. Eu entendo. Levantei-me para ir embora, mas ele me chamou. Isabela? O quê? Eu te amo. As palavras me atingiram como um soco no peito. Era a primeira vez que ele dizia isso diretamente, e foi na pior hora possível. Eu também te amo, respondi, antes de poder me impedir, e é por isso que isso dói tanto. Caminhei para longe sem olhar para trás, sabendo que se o fizesse, eu correria de volta para os braços dele, verdade dolorosa e tudo. Durante as 3 semanas seguintes, vivi uma espécie de limbo emocional. Rafael não apareceu mais no supermercado, respeitando meu pedido de espaço. Mas sua ausência era quase tão perturbadora quanto sua presença havia sido. Eu me pegava procurando por ele, esperando vê-lo dobrar a esquina com aquele sorriso tímido que eu tanto amava. Mamãe percebeu que algo estava errado, é claro. Mães sempre percebem. Você anda muito quieta.
observou ela uma noite enquanto jantávamos. Só cansada, mãe. Cansada ou triste? Olhei para ela, para o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, e senti vontade de contar tudo. Sobre Rafael, sobre como me apaixonei, sobre como descobri que ele havia mentido sobre quem era. Conheci um homem, disse finalmente, e me apaixonei por ele. Isso é bom, não é? Deveria ser. Mas ele não foi completamente honesto comigo sobre algumas coisas importantes. Mamãe assentiu, como se entendesse perfeitamente. Que tipo de coisa? Sobre quem ele é, sobre sua situação. Ele me deixou acreditar que éramos mais iguais do que realmente somos. E agora? Agora não sei se posso confiar nele. Não sei se o que senti foi real ou se foi baseado numa mentira. Mamãe ficou em silêncio por um longo momento, mexendo a comida no prato sem comer. Filha, posso te dar um conselho? Pode. Às vezes as pessoas escondem quem são porque têm medo de não serem aceitas. Isso não torna a pessoa má, apenas humana. Mas como saber se os sentimentos eram reais? Pelos gestos, disse ela simplesmente. As palavras podem mentir, mas os gestos raramente mentem. Como ele te tratava? Como te olhava? Como agia quando estava com você? Pensei em todas as memórias que tinha de Rafael. A forma como ele sempre me escutava com atenção completa. Como seus olhos brilhavam quando eu ria. Como ele se preocupava com minha segurança na caminhada para casa. Como ele nunca me fez sentir inferior, mesmo sabendo da diferença entre nossas situações. Ele me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, admiti. Então talvez os sentimentos fossem reais, disse mamãe. E talvez valha a pena conversar com ele novamente. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir direito. E quando acordei na manhã seguinte, soube o que precisava fazer. Era sábado, meu dia de folga. Ao invés de fazer a rotina usual de limpeza e descanso, vesti minha melhor roupa e peguei um ônibus para o centro de Belo Horizonte. Tinha pesquisado o endereço do Grupo Santos na internet e sabia que Rafael provavelmente estaria trabalhando mesmo no fim de semana. O prédio da empresa era intimidador, todo de vidro e aço, com um lobby elegante que me fez sentir completamente fora do lugar. Mas eu havia tomado minha decisão. Gostaria de falar com Rafael Santos, disse a recepcionista. O senhor Rafael está em reunião. A senhora tem agendamento? Não, mas... Diga a ele que é Isabela. Ele vai querer me ver. A recepcionista me olhou de cima a baixo, claramente questionando se eu era o tipo de pessoa que teria acesso direto ao CEO da empresa. Mas fez a ligação mesmo assim. Senhor Rafael, tem uma moça aqui chamada Isabela que gostaria de falar com o senhor. Vi a expressão dela mudar quando Rafael respondeu do outro lado da linha. Ele já desce para buscá-la, disse, agora com um tom muito mais respeitoso. 5 minutos depois, as portas do elevador se abriram e Rafael apareceu. Parecia que não havia dormido bem nas últimas semanas, mas quando me viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez meu coração acelerar. Isabela, oi, você quer subir? Ou prefere conversar em outro lugar? Aqui está bem. Ele me levou para uma sala de reuniões no térreo, fechou a porta e ficou parado do outro lado da mesa, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Eu pensei muito sobre o que você disse, comecei. Sobre ter medo de que eu te visse diferente, se soubesse quem você realmente era. E você estava certo. Eu teria visto você diferente. Vi a tristeza se instalar nos olhos dele. Mas não da forma que você imagina, continuei. Eu teria me sentido intimidada, insegura sobre o que alguém como você poderia querer com alguém como eu. Teria criado barreiras. Teria me protegido antes mesmo de dar uma chance para conhecê-lo de verdade. Isabela, deixa eu terminar. Você mentiu sobre quem era, e isso me machucou. Mas também entendo por que fez isso. E mais importante, nada do que você escondeu mudou a forma como me tratou. Você sempre me respeitou, sempre me valorizou, sempre me fez sentir especial. Isso não foi mentira. Rafael deu a volta na mesa e se aproximou de mim. Significa que você pode me perdoar? Significa que eu te amo, e que amor verdadeiro significa aceitar a pessoa inteira, incluindo os erros que ela comete. Ele me abraçou então, um abraço desesperado de alguém que pensou que havia perdido para sempre a coisa mais importante da sua vida. Eu te amo tanto, sussurrou no meu ouvido, e prometo nunca mais esconder nada de você, nem eu de você, respondi. Quando nos separamos,
Rafael segurou meu rosto entre as mãos. Posso te pedir uma coisa? O quê? Casa comigo. Meu coração parou. O quê? Eu sei que é cedo. Sei que ainda temos muito a conversar, a resolver. Mas sei também que não quero viver sem você. Casa comigo, Isabela. Olhei para ele, para o homem que eu amava apesar de tudo, e soube que minha resposta havia sido sempre a mesma, desde o primeiro dia em que nossos olhos se encontraram. Sim, e assim, numa sala de reuniões fria e corporativa, completamente diferente de todos os sonhos que já tive sobre pedidos de casamento, recebi a proposta mais perfeita da minha vida, porque não foi sobre o lugar ou as circunstâncias. Foi sobre o amor real entre duas pessoas que escolheram lutar por aquilo que sentiam, mesmo quando não era fácil. 6 meses depois, nos casamos numa cerimônia simples na Igreja de Piedade do Rio Doce, com mamãe na primeira fileira chorando de felicidade e todo o supermercado presente para celebrar conosco. Rafael havia transformado sua empresa numa referência em tratamento justo aos funcionários, e eu havia voltado a estudar enfermagem através de um programa de bolsas que ele ajudou a criar. Nossa história começou com uma caminhada de 20 quilômetros, mas se tornou uma jornada de amor que dura até hoje. E se alguém me perguntasse se faria tudo de novo, sabendo das dificuldades que enfrentaríamos, eu responderia sem hesitar: sim, porque quando você encontra seu verdadeiro amor, toda caminhada vale a pena. Agora, 3 anos após aquele primeiro encontro no supermercado, eu me sento aqui contando minha história e ainda tenho dificuldade em acreditar em tudo o que aconteceu. Às vezes parece que foi ontem que eu estava organizando sacos de arroz e vendo uma senhora idosa lutando para decidir se podia comprar um pedaço de carne. Outras vezes, parece que foi uma vida inteira atrás. A verdade é que minha vida mudou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado naqueles dias de caminhadas solitárias. Mas o mais interessante é que a mudança não veio apenas das circunstâncias externas, veio principalmente de dentro de mim, da forma como aprendi a me ver e a valorizar quem eu sempre fui. Quando penso naquela Isabela de 25 anos que caminhava 40 quilômetros por dia, vejo uma mulher que era muito mais forte do que ela mesma acreditava. Eu achava que estava apenas sobrevivendo, apenas fazendo o que precisava ser feito. Não percebia que cada passo daquela caminhada estava me preparando para enfrentar desafios muito maiores que viriam pela frente. Rafael me ensinou a ver minha própria história com outros olhos. Ele me mostrou que aquilo que eu via como limitações, o mundo poderia ver como determinação. Que aquilo que eu considerava vergonhoso, outras pessoas poderiam considerar admirável. Não foi ele quem me deu valor, foi ele quem me ajudou a reconhecer o valor que eu sempre tive. Nossa relação não foi um conto de fadas onde a princesa pobre foi salva pelo príncipe rico. Foi a história de 2 pessoas que se encontraram no momento certo de suas vidas, quando ambas estavam prontas para algo real e verdadeiro. Rafael não me salvou. Nós nos salvamos mutuamente. Ele me contou mais tarde que estava passando por um período muito difícil quando nos conhecemos. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas estava completamente vazio por dentro. Vivia rodeado de pessoas que só se interessavam por ele por causa de sua posição social e financeira. Nossa amizade, e depois nosso amor, devolveram a ele a fé na humanidade e em conexões genuínas. Para mim, Rafael representou a possibilidade de sonhar novamente. Não apenas sonhar com uma vida melhor em termos materiais, mas sonhar com um futuro onde eu pudesse ser verdadeiramente feliz, onde pudesse usar meu potencial, onde pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas. Hoje, estou no último ano da faculdade de enfermagem. Acordo todos os dias sabendo que estou construindo o futuro que sempre quis, mas que havia aprendido a considerar impossível. E o mais gratificante é que não estou fazendo isso sozinha. Tenho ao meu lado um homem que acredita em mim, tanto quanto eu aprendi a acreditar em mim mesma. Mamãe está muito melhor agora. Não apenas fisicamente, com acesso aos melhores tratamentos médicos, mas emocionalmente também. Ela voltou a cantar enquanto cozinha, voltou a contar histórias engraçadas sobre a vizinhança, voltou a fazer planos para o futuro. Ver ela feliz novamente é uma das maiores alegrias da minha vida. Mudamos para uma casa maior em Piedade do Rio Doce, não porque precisávamos ostentar, mas porque queríamos um lugar onde pudéssemos receber amigos, onde mamãe pudesse ter um jardim, onde eu pudesse ter um espaço para estudar. É uma casa simples, mas cheia de amor e de vida. Rafael transformou sua forma de ver os negócios depois que me conheceu.
O Grupo Santos agora tem programas de assistência aos funcionários, oferece bolsas de estudo, criou um fundo de ajuda para emergências familiares. Ele sempre diz que isso não é caridade, é justiça social, é reconhecer que uma empresa só é verdadeiramente bem-sucedida quando todos que fazem parte dela têm oportunidade de crescer. Mas nem tudo foi fácil. Enfrentamos resistência de algumas pessoas que achavam que nossa diferença de origem era grande demais. Houve comentários maldosos, olhares de julgamento, pessoas que duvidavam da sinceridade dos nossos sentimentos. Alguns achavam que eu estava interessada apenas no dinheiro. Outros achavam que Rafael estava passando por uma fase e logo perderia o interesse. Essas críticas nos machucaram no início, mas também nos fortaleceram. Elas nos forçaram a ter certeza absoluta dos nossos sentimentos, a construir nossa relação em bases sólidas de respeito, confiança e amor verdadeiro. Hoje posso dizer com certeza que nosso casamento sobreviveria mesmo se perdêssemos tudo amanhã. Uma das lições mais importantes que aprendi é que o amor verdadeiro não elimina as diferenças. Ele as transforma em complementariedade. Rafael e eu vimos de mundos diferentes, mas isso nos permite ver a vida de perspectivas que sozinhos jamais teríamos. Ele me trouxe para o mundo das possibilidades infinitas. Eu o trouxe para o mundo dos valores autênticos e da gratidão pelas pequenas coisas. Ainda caminho muito, mas agora por escolha, não por necessidade. Descobri que aquelas caminhadas diárias haviam se tornado uma parte essencial de quem eu sou. É durante essas caminhadas que penso melhor, que processo as experiências do dia, que mantenho minha conexão com a pessoa que sempre fui, independentemente das circunstâncias que me cercam. Às vezes encontro pessoas no meu caminho que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei. Sempre paro para conversar, para oferecer uma palavra de encorajamento, às vezes para dar uma ajuda prática. Aprendi que pequenos gestos de bondade podem mudar completamente o curso da vida de alguém. Assim como o meu gesto com Dona Maria no supermercado acabou mudando minha própria vida. Dona Maria, aliás, se tornou como uma avó para mim. Descobrimos que ela morava sozinha e estava passando por dificuldades financeiras sérias. Hoje ela faz parte da nossa família estendida, almoça conosco aos domingos, ajuda a mamãe no jardim, conta histórias da juventude para quem quiser ouvir. Ela sempre diz que aquele dia no supermercado foi um milagre para ambas. Para ela, porque recebeu ajuda quando mais precisava, para mim, porque foi através daquele gesto que encontrei o amor da minha vida. Rafael e eu já começamos a falar sobre filhos. Queremos criar crianças que entendam o valor do trabalho, que respeitem todas as pessoas independentemente de sua condição social, que usem seus privilégios para ajudar outros a ter oportunidades. Queremos que nossos filhos saibam que a verdadeira riqueza está nas relações humanas, na capacidade de fazer o bem, na força de caráter para enfrentar dificuldades. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela jovem de 25 anos que achava que sua vida estava limitada às circunstâncias que a cercavam, eu diria: não desista de sonhar. Não aceite que sua situação atual defina permanentemente quem você pode ser. Continue sendo bondosa. Continue ajudando outros mesmo quando você mesma está precisando de ajuda. Continue caminhando, literal e metaforicamente, porque cada passo está te levando para onde você precisa estar. Eu diria também: acredite no seu próprio valor. Você é muito mais forte, capaz e especial do que imagina. As dificuldades que está enfrentando não são punições, são preparação para algo maior que está por vir. E principalmente, mantenha seu coração aberto. O amor pode aparecer nos lugares mais inesperados, nas formas mais improváveis. Quando ele chegar, tenha coragem de aceitá-lo, mesmo que isso signifique mudanças que te assustam. Minha história não é única. Existem milhões de pessoas pelo mundo enfrentando dificuldades parecidas com as que enfrentei. Pessoas que caminham longas distâncias para trabalhar, que fazem sacrifícios enormes por suas famílias, que mantêm a esperança mesmo quando tudo parece impossível. Para essas pessoas, quero dizer: vocês são heróis silenciosos, e suas lutas têm valor e significado. Para aqueles que têm mais recursos, como Rafael tinha, minha história é um lembrete de que existem pessoas extraordinárias em lugares comuns, fazendo coisas extraordinárias todos os dias. Às vezes basta olhar com atenção, estender a mão, reconhecer a humanidade e o valor em cada pessoa que cruza nosso caminho. O mais importante que aprendi
é que a vida pode mudar completamente em um instante. Um gesto de bondade, uma conversa casual, um momento de coragem para ser vulnerável. Qualquer uma dessas coisas pode ser o início de uma transformação total. Hoje sou enfermeira formada, esposa feliz, filha orgulhosa de ter podido dar uma vida melhor para minha mãe. Mas acima de tudo, sou a mesma pessoa que sempre fui. Alguém que acredita na bondade humana, que valoriza as pequenas alegrias da vida, que não esquece de onde veio e que usa cada oportunidade para ajudar outros a crescer. Se você está assistindo este vídeo e se identificou com alguma parte da minha história, eu gostaria muito de conhecer a sua também. Deixe nos comentários qual parte mais tocou seu coração, conte sua própria experiência de superação, compartilhe seus sonhos e desafios. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que todo mundo merece uma chance de ser feliz e realizado. Se inscreva no canal Reviravoltas da Vida, para não perder nenhuma das histórias inspiradoras que compartilhamos aqui. Temos vídeos novos todos os dias, sempre com histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas, superaram obstáculos e encontraram formas de ser felizes mesmo diante das dificuldades. Deixe seu like se esta história te emocionou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e explore nossos outros vídeos. Temos centenas de histórias de transformação, amor, superação e fé na capacidade humana de crescer e evoluir. Se você quiser apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar trazendo essas histórias todos os dias, considere fazer uma doação através do Valeu Demais. Qualquer valor ajuda muito com os custos de produção e nos permite dedicar mais tempo a pesquisar e compartilhar histórias que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Isso nos ajudaria imensamente a manter a qualidade e a frequência dos nossos vídeos. Lembre-se, sua história também importa, seus sonhos são válidos, e não importa onde você está agora. Sempre é possível caminhar em direção a algo melhor. Às vezes, como no meu caso, essa caminhada é literal, outras vezes é metafórica, mas o importante é nunca parar de dar passos em direção à vida que você realmente deseja viver. Obrigada por ter acompanhado minha jornada até aqui. Que você encontre sua própria versão de felicidade, amor e realização. E quem sabe, um dia, você também não estará aqui contando sua história de transformação para inspirar outras pessoas. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, as melhores reviravoltas da vida acontecem quando menos esperamos.